Viva Maria Imaculada! Eu sou Fábio de Jesus por Maria e esse é o canal Subindo a Montanha. Palavras de vida eterna, o pão da palavra no seu dia a dia. Porque não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que provém da boca de Deus. Hoje é dia 13 de outubro de 2023, estamos na 27ª semana do tempo comum. O evangelho que a igreja nos propõe está em Lucas. Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo segundo São Lucas, capítulo 11, versículos de 15 a 26. Abra o seu coração, é uma mensagem do céu para você. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor de todos os nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Alguns deles disseram: Ele expele os demônios por Beelzebul, príncipe dos demônios. E para pô-lo à prova, outros lhe pediam um sinal do céu. Penetrando nos seus pensamentos, disse-lhe Jesus: Todo reino dividido contra si mesmo será destruído, e seus edifícios cairão uns sobre os outros. Se, pois, Satanás está dividido contra si mesmo, como subsistirá o seu reino? Pois dizeis que expulsa os demônios por Beelzebul. Ora, se é por Beelzebul que expulsa os demônios, por quem o expulsam vossos filhos? Por isso, eles mesmos serão vossos juízes. Mas se expulsa os demônios pelo dedo de Deus, certamente é chegado a vós o reino de Deus. Quando o homem forte guarda armada sua casa, estão em segurança os seus bens que possui. Mas se sobrevier outro mais forte do que ele e o vencer, este lhe tirará todas as armas em que confiava e repartirá os seus despojos. Quem não está comigo está contra mim. Quem não recolhe comigo espalha. Quando um espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso. Não o achando, diz: Voltarei à minha casa, de onde saí. Chegando, acha-a varrida e adornada. Vai então e toma consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entram e estabelecem-se ali. E a última condição deste homem vem a ser pior do que a primeira. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos, no evangelho de hoje, nós encontramos Jesus operando um sinal, um prodígio. Jesus opera um exorcismo. Nós lemos a partir do versículo 15, mas o versículo 14, ele traz a chave de entendimento de todo esse diálogo entre Jesus e os fariseus. Em Lucas 11, versículo 14, o evangelista Lucas diz assim: Jesus expelia um demônio que era mudo. Tendo o demônio saído, o mudo pôs-se a falar e a multidão ficou admirada. E então vem o trecho do evangelho de hoje, a partir do versículo 15, que diz: Mas alguns deles disseram: Ele expele os demônios por Beelzebul, príncipe dos demônios. O que acontece aqui? Jesus opera um sinal, um prodígio. Havia um rapaz que era mudo, que não conseguia falar, era mudo, mas a mudez dele, a impossibilidade dele falar era totalmente espiritual. Ele era possesso de um demônio mudo. Esse demônio mudo aqui, que mantinha possesso esse rapaz, muitos confessores e muitos exorcistas dizem que esse tipo de demônio, que é chamado de demônio mudo, muitas vezes impede a pessoa de fazer uma boa confissão. Olha que interessante. É aquele tipo de demônio que tenta a pessoa ao pecado. Depois que a pessoa cai no pecado, ele incute na pessoa uma vergonha do sacerdote tão grande que a pessoa, com vergonha de se confessar, não se confessa, emudece. Aí as pessoas dizem o espírito mudo, porque impede a pessoa de fazer uma boa confissão, impede a pessoa de confessar os seus pecados. E você sabe muito bem, João capítulo 20, Jesus diz: o pecado aqueles que perdoarem será perdoado, o pecado daqueles que retiverem serão retidos. Jesus instituiu então o sacramento da penitência. Quando o sacerdote ergue a mão e perdoa os pecados,
todos os pecados são perdoados. A pessoa está reconciliada com Deus, está apta a penetrar no reino de Deus, está na amizade com Deus. Mas em contrapartida, se você retém os pecados, se você não os confessa, você está na inimizade com Deus. Está no reino de Satanás. O espírito mudo, aquele que mantém a pessoa no pecado. O espírito mudo, aquele que impede de dar glória a Deus, de confessar o pecado, e com a mesma boca que confessa o pecado, glorificar o nome de Deus. E da onde que vem a origem dessa ideia do espírito mudo? E por que esse espírito mudo muitas vezes se apossa das pessoas? Querido, esse espírito mudo que impede de dar glória a Deus é manifestado já nos próximos versículos desse evangelho de hoje pela atitude dos fariseus. Ao verem Jesus operar aquele milagre, ao ver aquele mundo que se põe a falar e a multidão a glorificar o nome de Jesus, os fariseus se irritam. Por que os fariseus se irritam? Por que incomoda os fariseus vendo as multidões glorificar a Jesus? Versículo 14, tendo o demônio saído, o mudo pôs-se a falar e a multidão ficou admirada. E aí o versículo 15 vai dizer que os fariseus atribuem aquele prodígio de Jesus ao próprio demônio. É por Beelzebul que ele expulsa os demônios. Queridos, os fariseus queriam louvor para eles mesmos. Os fariseus queriam ser admirados pela multidão. Os fariseus queriam ser louvados pela multidão. Os fariseus queriam ser tidos por justos, por conhecedores e dominadores da lei de Deus. Os fariseus queriam ser aqueles que têm, entre aspas, a senha do céu. De maneira que alguém, se quisesse entrar nos céus ou se quisesse ter intimidade com Deus, precisava se submeter aos preceitos dos fariseus. É como se eles fossem ali um intermediário entre Deus e os homens e que ninguém poderia ir a Deus se não fosse exposto pelos fariseus. Engraçado que Jesus diz, né? Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Mas naquela época é como se os fariseus estivessem usurpando o lugar do próprio Jesus. Quando Jesus manifesta a sua glória, isso incomoda aqueles fariseus, porque eles percebem que a glória, o louvor, estava sendo direcionado a Jesus, não mais a eles. E não era só uma questão de vaidade dos fariseus, era uma questão de poder econômico também. Porque como eles dominavam a religião, eles dominavam o culto que era oferecido no templo, e para se oferecer o culto no templo era necessário que se oferecesse o sacrifício de um cordeiro. Eles vendiam o cordeiro, eles vendiam as pombas, eles trocavam as moedas, porque no templo não era permitido usar a moeda pagã dos romanos, era necessário uma moeda sagrada, então eles faziam câmbio de moedas, cobravam taxas por isso. Eles eram como que lobos se alimentando da carne das ovelhas. Por isso que as pessoas seguindo Jesus incomodavam tanto os fariseus. Agora, olhando para nós mesmos e olhando para a figura desses fariseus, a gente percebe que a raiz do mal, a raiz da doença espiritual dos fariseus, que levava eles à avareza, que levava eles à mentira, que levava eles à inveja e que levou os fariseus até mesmo ao homicídio, porque eles tramaram a morte de Jesus, o homicídio do próprio Filho de Deus. Qual que é a raiz desses males? É a soberba. Eles se achavam bons demais, eles se achavam grandes demais, eles se achavam puros demais, eles se achavam extremamente fiéis à lei de Deus. E aí, quando Jesus fazia coisas que na cabeça dele Jesus não tinha o direito de fazer, porque afinal de contas ele era apenas o filho do carpinteiro, quem é ele para curar alguém? Quem é ele para exorcizar um demônio? Quem é ele para ensinar o povo? Ele está querendo tomar o nosso lugar? Essa era a ideia dos fariseus. E foi daí que surgiu todas as trapaças, todas as tramóias, todas as armadilhas, todas as insídias que eles levantaram com Jesus até o ponto de levar Jesus à cruz. Fazendo falsas acusações diante de Pilatos, fazendo falsas acusações diante de Herodes. A origem, a raiz de tudo é o orgulho. E você lembra que o evangelho de hoje começa com Jesus expulsando um demônio? Querido, o orgulho é algo próprio dos
demônios. O orgulho é algo próprio que emudece o homem e impede o homem de glorificar a Deus. O demônio é orgulhoso. O demônio perdeu, Satanás perdeu os céus por orgulho, por soberba. Em contrapartida, Jesus se apresenta como humilde e diz: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Na primeira carta de Pedro, capítulo 5, São Pedro vai dizer que Deus resiste aos soberbos, mas concede a sua graça aos humildes. De que lado você está? Que lado você está? Versículo 23 do Evangelho de hoje, Lucas 11, 23. Jesus diz: quem não está comigo está contra mim. Quem não recolhe comigo, espalha. É como se Jesus dissesse: ou você é humilde, ou você não está comigo. Aquele que é soberbo, aquele que é orgulhoso, está do lado dos demônios. Para estar do meu lado, é necessário ser manso e humilde como eu. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. São Pedro entendeu muito bem isso. E é por isso que São Pedro consignou na sua primeira carta, no capítulo 5, que Deus resiste aos soberbos e concede sua graça aos humildes. Examine o seu coração. Diante de Deus, você tem sido humilde de verdade? Você tem sido humilde diante de Deus e diante dos homens? Você consegue reconhecer os seus erros? Vamos fazer aqui o exame da humildade. Examine o seu coração, vê se você é humilde. Você consegue reconhecer os seus erros? Você consegue pedir perdão quando erra? Você consegue admitir as suas falhas? Você consegue admitir as suas fraquezas? Você consegue elogiar as pessoas e reconhecer que as pessoas são melhores que você em tantas coisas? Se a resposta foi não para alguma dessas perguntas, cuidado. O orgulho pode estar crescendo no seu coração. O orgulho é como uma bactéria que se instala no organismo e vai multiplicando até causar uma infecção. E essa infecção se espalhar por todo o organismo e causar uma sepsemia, que é uma infecção generalizada, e a pessoa morrer. Quando uma bactéria se instala no organismo, é preciso tomar um antibiótico. O antibiótico é a humildade. Busca sempre elogiar as pessoas. Fuja dos elogios. Reconheça as suas misérias, as suas fraquezas. Reconheça os seus pecados. Peça perdão quando você ofender alguém, quando você fizer algo errado, peça perdão. Reconheça os seus limites e, sobretudo, peça ao médico que te dê a cura. Peça a Jesus que faça você seja humilde como Ele. Peça a Jesus que faça do seu coração um coração manso e humilde como Ele. O orgulho e a humildade. Quem não recolhe comigo, espalha. Quem não está comigo, está contra mim. No céu só entra quem é humilde. No inferno, existem almas que estão no inferno que eram extremamente castas. Tem almas que estão no inferno que nunca falaram mentira. Tem almas que estão no inferno que nunca cometeram pecados contra o 6º mandamento, ou pecados contra o 5º mandamento de não matar, ou contra o 4º mandamento de honrar pai e mãe. Tem almas que estão no inferno que nunca falaram uma palavra torpe, nunca ofenderam a ninguém. Mas no inferno não existe nenhuma alma que seja humilde. No inferno não existe nenhuma alma que seja humilde. Em contrapartida, no céu, existem almas que eram prostitutas nessa terra. No céu, existem almas de pessoas que eram ladrões nessa terra. Como você sabe, Santa Maria Madalena, infelizmente, antes de se converter, teve uma vida de prostituição. São Dimas, antes de se converter, teve uma vida de roubo, ele era ladrão. Santo Agostinho de Hipona teve uma vida devassa antes da conversão. No céu, existem almas que tiveram diversos pecados, mas no céu, todas as almas que estão no céu foram humildes. E a humildade as levou ao arrependimento, à contrição, ao perdão de Deus e à conversão. No céu, só entra quem é humilde. Essa é a senha do céu.
Essa é a senha da vida eterna, a humildade. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Segura essa senha. Que Deus te abençoe. Viva Maria Imaculada! Ó meu Jesus manso e humilde de coração, fazei o meu coração semelhante ao